Olá, tudo bem? Eu sou o professor Demetrio Santos e essa é a nossa videoaula número 11. E esta é a parte 1 desta videoaula, onde nós vamos falar sobre como fazer autorretenção na linguagem de programação Ladder no software TIA Portal. Bom, nós iremos dividir essa videoaula em duas partes, conforme nós comentamos. E nessa primeira parte nós vamos fazer a autorretenção utilizando o famoso contato de selo. Então observe no vídeo como que funciona o contato de selo. Bom, nessa primeira parte do vídeo, vemos que nós estamos acionando o contator K1 por meio do botão S1 e iremos desligar o circuito por meio do botão S0, dois botões pulsantes. O problema é que o contator K1 somente funciona quando pressionamos o botão. Ao soltarmos o botão, o contator desliga. Sendo assim, por conta do seu contato 13 e 14, o sinaleiro também deixa de funcionar. Para que o sinaleiro se mantenha ligado, ou seja, o contato 13 e 14 se permaneça fechado, nós precisamos criar o que a gente chama de autorretenção ou contato de selo, que é um contato auxiliar do contator K1 em paralelo com o botão de liga, o botão S1, com o seu contato NA. Ou seja, se eu soltar o meu botão, após ser pressionado, o circuito mantém-se energizado por conta do selo. E aí será desligado quando for pressionado o botão S0. Bom, como que deverá ser feita essa programação no TIA Portal? Antes de começar a fazer a programação, nós precisamos definir um primeiro detalhe. Como que deve ser a utilização do meu botão desliga, que vai ser o primeiro elemento, o primeiro operando que nós vamos declarar. A grande maioria dos alunos copiam e usam já o raciocínio de comandos para a lógica. Então, simplesmente eles pegam um contato NF e colocam na lógica e já o declaram como um botão desliga. A primeira pergunta que eu falo para eles é a seguinte: ok, você colocou um contato NF na sua programação. E fisicamente, como que você vai ligar esse botão? Aí eles respondem: professor, tem duas opções. Eu posso ligar esse botão NA ou NF. Vejamos, se eu ligar o operando na programação NF e ligar o operando, o botão fisicamente também NF, o que vai acontecer na programação é que, sendo um contato NF na ligação física, um sinal será enviado para a entrada do CLP, conforme eu mostro aí no vídeo. Sendo assim, o processador vai executar essa informação e aquele contato que ele foi declarado com o mesmo endereço absoluto, de NF passará a ser NA. E aí nós teremos um problema. A sua lógica já começa desligada. Nada que tiver à frente dela será executado. Aí os alunos comentam: professor, então eu devo usar um contato NA fisicamente e NF na minha programação para manter o mesmo raciocínio. E eles observam que funciona, porque se o contato for NA, não enviará a presença de tensão e o contato permanecerá fechado na programação. Somente abrirá quando eu pressionar o botão e será enviado uma informação, um sinal para o CLP e ele inverterá a condição do contato, de fechado para aberto. O problema é a questão da segurança. Se, por um acaso, vejamos, o fio seja interrompido, que conecta este botão ao CLP, mesmo que o botão esteja bom, esteja em conformidade, mesmo se eu pressionar, por conta do fio interrompido, jamais eu vou conseguir levar essa informação ao CLP. Portanto, jamais esse contato NF de S0 passará de fechado para aberto, desligando aquilo que está após ele. Então, sempre em programação, por uma questão de segurança, quando eu uso os termos S0, desliga, emergência, relé térmico, disjuntor motor, os seus contatos auxiliares, sempre a regra será essa. Eu vou utilizar sempre um contato NA na minha programação e fisicamente eu uso um contato NF, pois se o fio quebrar, o sinal não irá até o meu CLP, a entrada do meu cartão, e esse contato
permanecerá aberto. Bom, pegando essa explicação, como então inverter a condição desse contato que eu coloquei aqui de maneira errada? Tem duas opções. A mais clássica, clica nele e apaga, ou então modifica, para não perdermos o endereçamento simbólico em um absoluto. Basta você clicar no operando e selecionar esta pontinha laranja aqui, ó. O software vai oferecer todos os outros operandos básicos e basta você alterar. Bom, agora nós temos que colocar o nosso contato do botão liga, o nosso S1. E aí sim, não tem dúvida, será um contato NA. Já está declarado na minha lista de tags e eu vou aqui fazer essa minha colocação. Bom, como o contator K1 ali está se comportando como um relé auxiliar, nós vamos usar a mesma ideia para que nós não iremos gastar duas saídas físicas para solucionar um problema. Então nós vamos criar uma bobina, um operando de saída, e vamos declarar ele como M0.0, uma memória auxiliar, apenas para funcionamento da minha lógica. Quando o meu contato auxiliar, quando a minha bobina auxiliar fechar, eu quero que um contato dessa minha bobina ligue o meu sinaleiro, que é o meu operando Q0.0. Bom, o que vai acabar acontecendo na programação? Quando for pressionado o botão S1, a memória M0.0 irá para nível lógico 1. O seu RLO vai para 1. O contato declarado na próxima network fecha e o sinaleiro vai ligar. O problema é que se nós soltarmos o botão, o operando volta a ser NA e vai desligar a bobina M0.0. Vai se comportar da mesma maneira como vimos no vídeo da explicação do diagrama em comandos. Para resolvermos o problema, como foi feito no vídeo, vamos indexar aqui um brush e adicionarmos um contato auxiliar para se comportar como um contato de autorretenção ou simplesmente um contato de selo, para que o meu circuito se mantenha energizado. Feito isso, vamos fazer o download e monitorar a situação do meu software. Vejamos que, inicialmente, pelo fato da chave estar aqui aberta, ou de repente com o fio interrompido, ou aconteceu qualquer outro tipo de problema, vejamos que a chave no meu software está NA. Então basta que a gente feche a chave para simular um contato fechado externamente. Pronto, a minha chave já está representada aqui por um contato fechado. Ao pressionarmos o botão S1, a memória auxiliar M0.0 vai para nível lógico 1, ocorre a autorretenção com este contato e na network 2, este contato auxiliar fecha ligando o meu operando Q0.0. Observe que eu não estou mais pressionando o meu botão, eu dei um duplo clique aqui simulando um botão de pulso e o circuito se manteve energizado por conta da autorretenção. Para desligar o circuito, basta abrir esse contato I0.0, que está neste momento fechado na execução do programa. Basta nós abrirmos a chave para que o circuito volte a funcionar. Como é um botão de pulso, ao soltarmos o botão, ele volta a ser NF. E aqui eu tenho um novo ciclo que pode ser reiniciado caso eu pressione o botão S1. Existe uma outra forma de representar este circuito que ficaria um pouquinho diferente do vídeo da representação em comandos, que é não utilizando a memória auxiliar e já ligando diretamente o meu operando Q0.0. Basta apagarmos a network 2 e em vez de declararmos a memória auxiliar, ligarmos direto o sinaleiro H1. E aí o meu contato de autorretenção tem que ter o mesmo endereço físico para que ocorra a autorretenção da mesma forma como foi feita com a memória auxiliar. Então basta nós simularmos no nosso simulador e vamos ver que o comportamento será o mesmo.
Ao pressionarmos o botão, o sinaleiro liga. Ao pressionarmos o outro botão, o sistema é desligado. Assista a videoaula número 11, parte 2, onde nós vamos aprender a fazer circuitos de autorretenção utilizando a instrução set reset.